Hello, hello, hello. Olha nós aqui outra vez. E aí, deu tempo de você ir lá fazer um xixi? Deu tempo de você beber uma água? Tomar um café? Aí eu tô me ajeitando aqui, que você já viu, né? Véi é um problema. Véi não pode ficar sentado muito tempo na mesma cadeira, não. Que dói as costas, tá? Véi tem dessas coisas. O Celião me avisava, o Celião falava para mim, falava: ei, André, quando você chegar nessa minha idade, você vai começar a ter dor nas costas. Aí, ó, cheguei, tá vendo só? Só que hoje, né, continua envelhecendo, tá muito mais velho que eu, né? Ele me avisava, o Celião falava para mim, falava: André, você vai ver. Daqui a muitos anos, quando você chegar na cidade que eu tô, você vai sentir dor nas costas. Tá aí, ó. Dito e feito, terceirão, dito e feito. Mas é isso aí. Bom demais. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui a nossa exposição. Agora eu quero mostrar para vocês, depois que a gente já falou sobre os conceitos de imperialismo, neocolonialismo e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos iniciar esse processo de Primeira Guerra Mundial, tá bom? Eu quero falar com vocês a respeito desse processo da Primeira Guerra Mundial. Aqui. Aê, todos nós aqui reunidos para essa aula aí. Pronto, deu certo. Vamos? Uma das questões que mais chama a atenção no início do século XIX, galerinha, aqui, vamos lá, passa vergonha em mim não, computador, troca o slide para nós, aê, é a questão dos nacionalismos, né? Porque tem uma coisa muito interessante no discurso, galera, do capitalismo, que é você usar elementos de nacionalidade para confirmar, para legitimar identidades que são importantes na hora de definir, por exemplo, o consumo, o crescimento econômico. Por exemplo, quando a gente fala de produtos nacionais, né? Compre produtos nacionais, não compre produtos importados. Eu estou usando um sentimento nacionalista para definir um padrão de consumo que seja interessante para a indústria nacional. Então, o nacionalismo ele pode se definir como uma estratégia do capitalismo, né, para a obtenção de mercados, né, para a obtenção de crescimento econômico. É por isso que o discurso nacionalista foi tão forte no final do século XIX na Europa. Se vocês se lembrarem, por exemplo, da aula passada, lá da unificação da Alemanha, a unificação da Itália, né? A gente vai poder perceber isso lá. A gente vai ver que naqueles países, no histórico de unificação daqueles países, né? Nós temos o quê? Nós temos um apelo nacionalista muito forte, justamente porque ansiava-se, né, desejava-se a criação de novos mercados em escala global, né? Então, a união, por exemplo, do povo alemão para fortalecer o Império Prussiano, né, para poder fazer da Prússia uma grande potência e assim iniciar a sua expansão imperialista. Entenderam? Então, o nacionalismo ele está na base da ideia também de expansão econômica. Então a gente toca aí nesse primeiro ponto, galera, já no final do século XIX, sobre os nacionalismos de tipo capitalista. Nacionalismos capitalistas, que são marcados pela busca ou defesa de impérios coloniais. Ou seja, a nação fecha dentro de um objetivo de expansão econômica. E essa expansão econômica leva os valores daquela nação a outras partes conquistadas, a outros lugares desses impérios. Por exemplo, os ingleses que se orgulhavam de ter um padrão civilizatório avançado, né, na visão deles e levando esse padrão civilizatório a regiões periféricas do seu sistema capitalista. Dentro dessa coisa de espalhar o padrão civilizatório dos ingleses, né, nós vamos ter, por exemplo, práticas que são bastante
bastante criticáveis, digamos assim, né? Podem ser criticadas. Por exemplo, o darwinismo social, né, turma? Muita atenção nesse conceito, viu, terceirão? Ó, atenção aqui, tio André, ó, presta atenção aqui, terceirão, ó. O darwinismo social, ele é uma prática muito comum no final do século XIX, e ele pressupõe que algumas civilizações seriam superiores às outras. Isso devido também à questão racial, né? Então, o darwinismo social, ele acaba trazendo uma visão racista de mundo, uma visão racista também de cultura, que acabou se impondo em escala global. Não é difícil encontrar até hoje pessoas que acreditam na superioridade branca como raça frente às outras pessoas, frente aos outros seres humanos, né? Não é difícil você encontrar manifestações racistas que se pautam dentro da lógica do darwinismo social. Confere? Então, é uma das grandes teorias que estão por trás aí do nacionalismo capitalista. Nós vamos conquistar a África. Por quê? Porque eles são inferiores, porque eles não são civilizados, porque nós somos melhores, porque nossa cultura é mais desenvolvida, blá, 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 blá. Agora, dentro da antropologia, esse papo de superioridade cultural, ele não existe. Dentro da antropologia, esse papo não existe. Tá, terceirão? Nós temos também velhos impérios tradicionais dentro da Europa que procuram sobreviver a essa consolidação do capitalismo. São impérios que não são impérios propriamente capitalistas, são impérios antigos, como o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, o Império Russo. São impérios que chegam do século XIX com graves problemas estruturais, eles não se industrializaram a tempo, são impérios que ficaram para trás, são impérios que estão ultrapassados. As nações europeias, como França, Alemanha, Inglaterra, estão muito à frente do ponto de vista tecnológico. Esses velhos impérios, eles também têm discursos nacionalistas. Talvez o melhor exemplo para a gente trabalhar aqui, terceirão, seja o nacionalismo eslavo dos russos, né? A Rússia tinha ali a intenção de construir um império pan-eslavo, ou seja, reunir todos os povos eslavos de etnia eslava dentro do Império Russo, né? Então, é uma forma da gente encarar, uma forma da gente entender aí o que seria o nacionalismo de impérios tradicionais. É um tipo de nacionalismo que visa a manutenção desses impérios velhos e decadentes, ok? Então, impérios, nacionalismos capitalistas, nacionalismos de impérios tradicionais e, por fim, o nacionalismo das minorias, né? O nacionalismo separatista. Hoje no mundo, o separatismo ele é um problema político em vários lugares, acaba abalando as estruturas políticas de vários países. Se você pega, por exemplo, a Espanha, né, hoje o separatismo catalão ainda é um problema político no país, né? Se você pega no Iraque, hoje, você vai ver lá os curdos tentando criar também o seu próprio país, o Kurdistão, é um separatismo também, né? Tudo com base na ideia de uma nacionalidade diferente daquela do país onde essas pessoas vivem. O catalão não se sente espanhol, o catalão se sente catalão. O curdo não se sente iraquiano, ele se sente curdo. Por isso eles estão tentando criar seus respectivos países. É difícil para a gente aqui no Brasil imaginarmos essa situação, porque aqui no Brasil nós não temos nenhuma situação muito semelhante, né? Talvez a galera mais ao sul, né? Talvez a galera lá no sul do Brasil tenha ali de repente um sentimento ainda de separatismo latente, porque já se tentou algumas vezes, né, criar ali um país em separado. Mas hoje esse sentimento está bastante abafado aqui no Brasil, tá? Na verdade, nós não temos mais dificuldade em estabelecer a nacionalidade brasileira como sendo a nacionalidade coletiva de todo mundo que vive dentro do Brasil, né? Salvo exceções, claro, nós vamos ter pequenas exceções, mas via de regra, não, né?
Muito bem. As questões nacionais, hein, terceirão? Ó, lembrando, terceiroso, qualquer duvidazinha que vocês tiverem durante a exposição, o tio André está aqui no chat, tá bom? Ignora essa ferramenta, não, tá? Pede a palavra, conversa comigo, faz pergunta, tá bom? Mostra que você está aí assistindo a aula, que você está aí acompanhando, tá bom? Não deixa a dúvida passar, não, beleza? Porque a gente fica naquela assim, a aula está gravando, daqui a pouco eu assisto, outra hora eu vejo, vou só marcar minha presença aqui, depois eu vejo essa aula. Pô, galera, você sabe que não funciona, não rola, né? Vai que eu falo alguma coisa aqui, você não compreende, eu não vou estar online, não vou estar ao vivo para te explicar depois. Então não tenha dó de gastar aqui o chat, tá bom? Para fazer pergunta assim que você não compreender alguma coisa que eu colocar aqui. Bom, vamos lá então, as rivalidades que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos aí uma rivalidade muito grande entre Alemanha e França, advinda da Guerra Franco-Prussiana, né? A Guerra Franco-Prussiana de 1871 é a guerra de unificação da Alemanha. A Alemanha anexou ao final dessa guerra dois territórios franceses, Alsácia e Lorena. A anexação desses dois territórios acabou resultando numa rivalidade enorme, já que a França, derrotada da Guerra Franco-Prussiana, sempre cobrou de volta esses dois territórios. É o que a gente chama de revanchismo francês. A rivalidade da Alemanha também com a Inglaterra. Por quê, professor? Porque houve uma disputa colonial acirrada entre alemães e ingleses nas costas da África. A Alemanha saiu extremamente insatisfeita com os resultados da Conferência de Berlim. A Alemanha esperava expandir um pouco mais os seus domínios coloniais e o grande empecilho foi a Inglaterra. Os dois países também disputavam palmo a palmo o mercado mundial de algumas questões estratégicas, como o aço, né? Então, essa disputa Alemanha-Inglaterra era disputa por mercados e também por colônias. Aí na terceira rivalidade, terceirão. Terceira rivalidade, Império Russo versus Império Austro-Húngaro, né? O que está em jogo entre esses dois impérios velhos, entre esses dois impérios decadentes? Principalmente a região dos Balcãs. O Império Russo visava anexar a região dos Balcãs, a região onde está a Sérvia, a Croácia, a Montenegro, a Bósnia, Herzegovina, enfim, né? Aquela região ali eslava. E o Império Austro-Húngaro também estava de olho nessa mesma região, querendo ampliar os seus domínios territoriais. Então, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo têm uma rivalidade pela questão dos Balcãs, a questão balcânica. Tem também um perhaps, tem também um probleminha entre o Império Russo e o Império Turco-Otomano. O Império Russo e o Império Turco-Otomano disputam uma região no Mar Negro, tá bom? É uma rota comercial que tem no Mar Negro e os dois impérios estão ali tentando ver quem é que domina, quem é que vai ter ali o domínio daquela região. Deixa eu mostrar para a minha turma o mapa do Império Turco Otomano para você entender qual que era a importância estratégica desse velho império. Vamos lá? Vou pegar aqui no Google mesmo, mapa Império Turco Otomano. Vamos pegar aqui no comecinho da Primeira Guerra Mundial para você ver o tamanho deste império. Mapa Império Turco Otomano. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver um mapa legal. Um mapa bacana. Deixa eu ver esse aqui. Eita, Lele, não estou encontrando um mapa massa aqui de colocar para vocês. Só um minutinho, tá?
que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arreio o burão, pelo estradão saio a galopar. Essa é boa, hein? Fala sério, hein? Essa é boa demais. Compartilhar tela. É essa aqui, ó. É essa aqui. Só ver um chamado aqui rapidão. Turma, vamos lá. Esse é o Império Turco Otomano no ano de 1914, como vocês podem estar acompanhando no mapa, né? Dá uma olhadinha essa parte de vermelho, o vermelho mais forte, né? É o território otomano. Essa parte aí de um rosa um pouco mais escuro é o estado vassalo do Império Otomano, que é a Arábia. E você tem também as partes que são agregadas ao Império Turco Otomano, mas que têm uma certa autonomia, que são as partes nominais aí do Império Turco Otomano, como o Egito, o Sudão, que são estados associados. Eu quero que você preste atenção na localização do Império Turco Otomano, justamente por conta da questão do petróleo. Dá uma olhada aí, ó, Arábia, ali do ladinho da Arábia tem o quê, professor? Tem o Iraque. O Iraque está nessa região que está marcada aí, ó, Pérsia, tá vendo? Essa aí é a maior bacia, a Pérsia é o Irã, perdão, desculpa, a Pérsia é o Irã, o Iraque está do lado esquerdo da Pérsia, tá? Essa é a região da maior bacia petrolífera do mundo, beleza? De toda a história humana, de toda a história do petróleo, foi daí que saiu a maioria desse recurso natural. E estava dentro de um império decadente, né? Dá uma olhadinha agora lá em cima, ó, o Mar Negro, Black Sea, tá vendo ali, ó, em cima da região da Anatólia? Perceberam? Então, o Mar Negro, o Black Sea, aí que você está vendo no mapa, ele é fronteiriço Rússia, Áustria, Hungria e Império Turco Otomano. Confere? Não é isso? Pois bem, galera, é essa região que está dando problema. O Império Turco Otomano quer o controle do Mar Negro. A Rússia não quer deixar. Então, é uma outra rivalidade muito importante aí dessa questão da Primeira Guerra Mundial. Valeu, valeu? Valeu, valeu. Vamos lá, então. Deixa eu só ter certeza que a gente está no compartilhamento correto aqui. Aí. A paz está cada vez mais impossível, né? Então vão se formando alianças militares ao final do século XIX, início do século XX, para poder prevenir uma guerra que poderia estourar, né? Então formou-se a Tríplice Aliança em 1882, né? Agregando de um lado a geopolítica da Alemanha, da Áustria, Hungria e a reboque ali meio por fora a Itália. Tivemos também a participação da Tríplice Entente, que foi formada em 1907 e agregou os países contrários à Alemanha, a França e a Inglaterra, e também o inimigo do Império Austro-Húngaro, a Rússia. A principal questão que envolveu aí a formação dessas alianças foi o planejamento alemão de se construir uma ferrovia que ligasse a cidade de Berlim até a cidade de Bagdá, dentro do Império Turco Otomano. A intenção da Alemanha em construir a ferrovia era buscar petróleo, trazer o petróleo, esse recurso tão importante para a economia alemã, para que a Alemanha pudesse continuar crescendo economicamente falando. A a Inglaterra e a França não queriam a Alemanha mais forte, então rapidamente se opuseram a esse expansionismo alemão. Esse período onde não existe guerra declarada ainda, esse período onde a gente tem um mundo em tensão, todo mundo ali investindo em armamento, formando alianças militares, mas a guerra ainda não estourou, ainda não tem guerra, a gente chama de o período da paz armada.
período da paz armada, período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, é o final do século XIX, é o fim da Bela Época, né? É o fim da Bela Época. Aqui um mapinha para a gente poder entender aí a distribuição das alianças, né? O que está de roxo é a Tríplice Aliança. Alemanha, tá vendo aí? A Áustria, a Hungria, a Bulgária, o Império Turco-Otomano aqui no cantinho, tá vendo? O que está de verde foi aquele bloco de países conhecido como Tríplice Entente. Ué, Andrezão, mas a Itália tá de verde, meu brother. Como é que faz? Me explica essa aí, Andrezão. Justamente, a Itália, no começo da guerra, ela vai mudar de aliança, ela vai trocar de aliança, ela vai romper com a Alemanha e se associar à França e Inglaterra. Ok? Aqui, o grande motivo da Primeira Guerra Mundial ter estourado, que é o crime de Sarajevo. Vamos entender isso aqui agora. Deixa eu só abrir ali a janela do escritório. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Bom, uma das grandes questões nacionalistas, um separatismo nacionalista importante que havia aí no quadro de Primeira Guerra Mundial era o separatismo dos sérvios. A Áustria e a Hungria estavam tentando anexar a Sérvia. Havia um movimento estudantil, um movimento popular estudantil na Sérvia que queria evitar essa anexação, ok? Esse movimento ficou conhecido com o nome de Mão Negra, o movimento da Mão Negra, movimento nacionalista da Sérvia, tentando evitar a anexação pelo Império Austro-Húngaro. André, onde é que fica a Sérvia? Dá uma olhadinha no mapa aqui comigo, por favor. Vocês vão ver aqui, ó, uma parte aqui vizinha da Áustria-Hungria, essa parte em verdinho aqui, ó. Não sei se o cursor está aparecendo para vocês, tomara que esteja. Eu estou passando o cursor bem em cima da região, tá bom? Aqui, ó, do Reino da Sérvia, tá? Vizinha da Romênia, da Bulgária, tá vendo aí, ó? Vizinho da Grécia, essa parte verde que não está nomeada. Isso aí é o Reino da Sérvia, tá bom? Então, no momento em que o herdeiro da coroa austríaca foi visitar a Sérvia para negociar a anexação do país, o movimento estudantil, que era contrário a essa anexação, o movimento nacionalista, acabou assassinando o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando. É o que a gravurinha nos mostra aí, né? É o crime de Sarajevo, o assassinato de Francisco Ferdinando. Esse assassinato, galera, gerou então uma declaração de guerra entre a Áustria e a Sérvia. O governo da Áustria não aceitou que o seu herdeiro fosse assassinado em solo estrangeiro, então ele declarou guerra ao país vizinho, o que era muito conveniente porque os austríacos queriam abocanhar esse território já tinha um bom tempo, né? Bom, com a declaração de guerra, a Rússia, que era um país vizinho da Sérvia, não permitiu que a Sérvia ficasse sozinha nessa jogada. Então a Rússia resolveu ajudar os sérvios. Os dois países eram aliados. Então a Rússia declarou guerra também à Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria era aliada dos alemães. Então a Alemanha declara guerra também e entra na guerra junto com a Áustria-Hungria. Eita, professor, tá ficando feia a coisa, hein? Um país puxando o outro? Exatamente, um país puxando o outro. Quando a Alemanha entra na guerra, a França e a Inglaterra resolvem entrar também, para evitar que os alemães dominem mais territórios. Ou seja, um país vai puxando o outro, é o famoso sistema de alianças, né? É o famoso sistema de alianças. Vamos lá então, ó. O sistema de alianças e o clima de paz armada fez com que houvesse um efeito dominó. As nações, né, envolvidas foram entrando ali uma por uma, né? Tanto as nações da Tríplice Aliança quanto as nações da Tríplice Entente, né? No primeiro momento, né, a Alemanha acaba se destacando, a Alemanha começa a guerra avassaladora, mas rapidamente a guerra acaba se equilibrando, tá? A guerra acaba se equilibrando. Então,
Numa primeira fase, nós temos uma guerra rápida, uma guerra de movimentos rápidos, né? Enquanto essa guerra rápida acontece na primeira fase, a Alemanha ocupa alguns territórios, a Áustria e a Hungria não conseguem esse feito, por outro lado, a Inglaterra e a França tentam equilibrar o conflito, enfim. A grande novidade do começo da Primeira Guerra Mundial é mesmo a troca de lado da Itália. A Itália resolve, num primeiro momento, não entrar na guerra, mas depois de muita diplomacia, depois de muitos acordos propostos pelo governo inglês, a Itália acaba topando trocar de lado e entra para a Tríplice Entente. Traíra, né? Todo o gás ideológico da Primeira Guerra Mundial, ou seja, todo o discurso que motivou as pessoas, as nações a pegarem em armas, os jovens a deixarem suas vidas para ir para a guerra, foi todo ele pautado no nacionalismo. O nacionalismo ele acabou sendo, então, o principal discurso de motivação para a participação da guerra, ok? Isso explica a ampla adesão popular à ideia de guerra, tá bom? Houve um equilíbrio, então, no início dos conflitos, com uma leve vantagem para os alemães, né, que se encontravam militarmente mais preparados, né? A Primeira Guerra vai ser, inicialmente, uma guerra mais europeia, né? Você pode perceber que nós ainda não temos aqui o envolvimento de países de outros continentes, a não ser as próprias colônias da África e da Ásia, que também vão ajudar os seus países metrópole. Ok, terceirão? Até agora? Tá tranquilo, pessoal? Eu espero que sim, eu espero que sim. Vamos lá, vamos lá. Aqui, trincheiras, né? Aqui na guerra, veja aqui, ó. Depois que a guerra se equilibrou, depois que nós tivemos um equilíbrio dos conflitos, né? Então a guerra acabou sendo uma guerra mais estratégica e as trincheiras foram amplamente utilizadas como estratégia para a Primeira Guerra Mundial. Uma estratégia muito letal, né? As trincheiras aumentaram sobremaneira a letalidade da Primeira Guerra Mundial. Né? Aqui uma trincheira vista de dentro, infelizmente aqui alguns soldados abatidos, né? Já aqui um soldado pedindo cessar fogo, né? Esse aqui era um símbolo de guerra bastante famoso, bastante conhecido. Você levanta o armamento com o capacete, né? Para sinalizar que você quer um cessar fogo, né? Aqui a gente tem aqui alguns soldados que já estão abatidos. Aqui uma outra trincheira vista de dentro, né? Essa é uma trincheira que foi atacada, soldados mortos, soldados abatidos aqui, né? Para mostrar para vocês o quão dura era a vida dentro das trincheiras para os combatentes. A Primeira Guerra Mundial é também uma guerra bastante tecnológica, né? É a guerra que nós temos aí a aparição do submarino como invenção de guerra, né? Uma invenção alemã. O avião também aparece na Primeira Guerra Mundial, então é a tecnologia a serviço da guerra, né, terceirão? Essa aí é uma réplica do avião do Barão Vermelho, Barão von Richthofen, um dos maiores pilotos da Primeira Guerra Mundial, que serviu na aeronáutica alemã. Aqui nós temos um blindado, né, um blindado inglês, ok? É uma tecnologia de guerra também, né? Mostrando aqui também, ó, o caráter químico da guerra, né? A Primeira Guerra Mundial ela é uma guerra biológica, ela é uma guerra química. Aqui você nota um cabo do exército, né? Que dá para ver pela distinção militar, né? Um cabo usando máscara, porque o ambiente está infectado com gás venenoso. Veja aqui os doguinhos também usando máscara, né? 2 doguinhos mascarados, também tadinhos, tentando evitar aí o contágio, né? Ou a infecção pelo gás venenoso. Os cachorros eram muito importantes no front para detectar principalmente campos minados. Aqui uma estratégia militar alemã para a invasão da França. Aqui eu pus só de curiosidade, tá, pessoal? Não tem nenhum fim didático essa gravura, não, tá? Aqui nós temos a Alemanha, né? E, consequentemente, a invasão da França, dando a volta na proteção francesa de fronteira, que era a linha Maginot, como era chamada, né?
É o plano Schlieffen. Bom, os rumos da guerra, agora eu lembrei por que eu fechei a janela, só um minutinho. A minha vizinha está em obras, ela está reformando ali a área da casa dela, por isso que a minha janela estava fechada. Bom, a Primeira Guerra Mundial, ela muda muito de rumo, não só com a mudança da Itália, mas também com a saída da Rússia em 1917, será tema da nossa próxima aula, né? Na aula que vem eu vou falar para vocês sobre a Revolução Russa de 1917, que fez com que a Rússia abandonasse o conflito, né? E a entrada dos Estados Unidos da América, né? A entrada dos Estados Unidos da América em 1917, que foi muito importante para decidir a guerra. A Marinha alemã acabou atacando alguns navios americanos que levavam mantimentos para a Inglaterra. O governo alemão havia declarado que os países que não tinham se aliado à Alemanha eram, consequentemente, inimigos. Isso, então, justifica o ataque alemão aos navios estadunidenses. O governo dos Estados Unidos, então, respondeu à agressão com uma declaração de guerra, né? A entrada dos Estados Unidos ela foi decisiva, foi uma entrada decisiva, né? Vamos entender o porquê, pessoas. Os Estados Unidos da América, eles vêm com uma tecnologia superior e também um exército pronto, grande, bem armado e descansado. Então, a Alemanha acaba sentindo o baque da entrada dos Estados Unidos, os alemães começam a perder as batalhas, a Áustria-Hungria já estava abatida, então foi o momento dos alemães quererem negociar a paz. O governo norte-americano apresentou inicialmente uma proposta de paz bem interessante, que ficou conhecida como os 14 pontos do presidente Wilson, que era um documento apaziguador, um documento que chamava as nações europeias para um debate onde não haveria vencedores oficiais. Os 14 pontos de Wilson eram, então, na verdade, parte de um grande acordo de conciliação. A abertura do comércio mundial também era proposto, a formação de uma grande liga de nações para a diplomacia também era uma proposta, a devolução das áreas indevidamente ocupadas, como Alsácia, Lorena, pela Alemanha, né, era uma outra proposta. Mas os governos europeus, da França principalmente, da Inglaterra, não aceitaram a proposta de paz sem vencedores. Os americanos, então, decidiram abandonar as negociações. Muito ruim para a Alemanha. A Alemanha tinha se rendido justamente em troca de um bom acordo de paz. Agora, esse acordo não vai existir mais. A guerra já estacionada, a guerra suspensa, as negociações de paz foram levadas para Versalhes, onde foi assinado um tratado de final de guerra, unindo a Tríplice Aliança, principalmente a Alemanha. A Alemanha perdeu territórios, ficou proibida de ter exército, de ter indústria bélica, pagando violentas multas, devolvendo territórios para a França, para a Inglaterra, que eles haviam ocupado, enfim. É um tratado muito punitivo em relação à Alemanha. A Itália também não conseguiu as colônias que ela vislumbrava. A Itália também não conseguiu adiantar sua política colonial. O Tratado de Versalhes não permitiu isso também. Então, a Itália se sentiu muito traída, né? Porque, afinal de contas, ela ajudou na Tríplice Entente. O Império Austro-Húngaro foi dissolvido, acabou o Império Austro-Húngaro para enfraquecê-lo. O Império Turco-Otomano foi desmontado, né? As áreas do petróleo que eu mostrei no mapa para vocês foram ocupadas pelos ingleses. Os ingleses passaram a usar o petróleo ali na região do Iraque para poder abastecer suas indústrias. Então, a Primeira Guerra Mundial ela serviu muito para afundar um pouco a Alemanha e acabar com os velhos impérios. Agora, não tem um vencedor maior dessa guerra do que os Estados Unidos. Porque a Europa sai devastada da Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos terminam o conflito inteiros, como o maior parque industrial do mundo, maior economia capitalista do mundo
e maior financiador do mundo. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela enterra a velha Europa em problemas, a velha Europa fica lá perdida no meio da sua destruição, enquanto os Estados Unidos passam a assumir o posto de maior nação capitalista do mundo. A Primeira Guerra Mundial também tem como resultado a Revolução Russa, mas isso é um ponto para a próxima aula, tá, pessoal? E aí, galerinha, Primeira Guerra Mundial nessa segunda aula, você conseguiu acompanhar tranquilinho, de boa? Todos os pontos aqui, os mais importantes, acabei apresentando para vocês. Ficou tranquilo, pessoal? Muito bem, aqui no chat a Jaiane dizendo que sim. Bom, então, sem mais delongas, vou desejar um bom sábado para todos vocês aí, tá, pessoal? Excelente folguinha agora, tá? Para esse domingo, coloca o que tiver que colocar em dia e tudo mais. E até semana que vem. Valeu? Obrigadão, turma. Beijão para todos vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. Bom sábado para todo mundo. Valeu!